Vamos falar agora sobre o uso daquelas câmeras corporais por policiais. A gente já vem falando sobre esse assunto ao longo dos meses. Agora, o Ministério da Justiça divulgou uma nova portaria com a qual estabelece as orientações sobre o uso de câmeras corporais que ficam acopladas ali aos uniformes pelos órgãos de segurança pública de todo o país. Essas diretrizes deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelos órgãos de segurança pública federais. Já nos estados e nos municípios, essa implementação das normas será voluntária. O repórter Alan Garcia foi saber como é que vai funcionar tudo isso aqui em Alagoas e a gente acompanha a partir de agora. Vamos ver. As diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública determinam o uso da câmera corporal em 16 atividades policiais. Entre elas, o atendimento de ocorrências, buscas pessoais em veículos e residências, manifestações, reintegração de posse e em situações contrárias à dos policiais. A portaria do Ministério determina o uso do equipamento em agentes da segurança nacional. Os estados têm a liberdade de escolher se vão utilizar ou não, mas só poderão utilizar recursos do Ministério caso se adequem às novas diretrizes. Esta portaria é fruto de muitos estudos, muitas discussões, muitas audiências públicas. Foram ouvidas as várias corporações policiais, sejam elas federais, sejam estaduais e mesmo municipais, e a sociedade civil também participou. Ela também se baseia em experiências internacionais e, claro, é uma portaria, são diretrizes que podem, como eu disse, ser aperfeiçoadas. Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo são os estados onde os policiais militares usam as câmeras corporais. O Ministério Público de Alagoas, através da Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, cobra da Secretaria de Segurança do Estado a implementação desta tecnologia desde que o sistema começou a ser usado no Brasil. Acho que isso significa um avanço no que se refere à padronização de todas as polícias, inclusive as estaduais, utilizando essas câmeras corporais. É um caminho sem volta. Agora, com a compra dos equipamentos garantida com recursos do governo federal, a promotora Carla Padilha quer saber quais serão os planos do secretário de Segurança do Estado. Já temos um procedimento instaurado desde quando São Paulo foi pioneiro na iniciativa, o que resultou, todos sabem, numa redução significativa na letalidade daqueles batalhões que utilizavam as câmeras, e nós vamos provocar a Secretaria de Segurança Pública para saber se eles estão adotando alguma medida para a obtenção do financiamento. Sabemos que é um investimento alto, o estado de Alagoas é um estado relativamente pobre, mas essa atividade tem que ser prioridade. A TV Pajuçara exibiu e acompanha 3 denúncias vindas de moradores que afirmam serem vítimas de ações truculentas e ameaçadoras por parte de policiais militares. Ocorrências assim poderão ser resolvidas com as imagens das câmeras corporais. Por isso, a promotora Carla Padilha defende o uso delas. Que a câmera corporal, ela traz clareza e transparência à atividade desempenhada pela Polícia Militar. O policial militar está sempre em contato com o crime, quando ele está nas ruas. Às vezes, cumprimento de um mandado, cumprimento de uma prisão, ou até uma prisão em flagrante. E em muitos casos, o que é que a gente tem? A alegação da pessoa que foi presa, que diz, por exemplo, que o policial agrediu, praticou qualquer tipo de violência, e do outro lado o policial dizendo que aquilo não aconteceu. Então, é ruim, porque é difícil se chegar à verdade, porque não há testemunhos, não há provas outras. E se eu tenho um registro de imagem, isso é fundamental. E eu penso que quanto mais conseguirmos que a polícia haja no estrito rigor e cumprimento da lei, e por outra, que aqueles policiais que arriscam suas vidas estejam livres de acusações infundadas, a gente vai ter tranquilidade para a população. A sociedade vai saber que agora teremos formas de avaliar concretamente se houve excessos ou não por parte do policial militar. O secretário executivo da Secretaria de Segurança do Governo de Alagoas disse que a nova portaria possibilita a implementação das câmeras, mas ainda precisa avaliar pontos que, segundo ele,
devem ser levados em consideração. Essa é uma norma importante, né? Nós estávamos aguardando, de fato, uma diretriz nacional sobre isso, e ainda mais nos moldes que veio, que a gente vai poder fazer o financiamento das aquisições dessas câmeras com o Fundo Nacional, e agora o Estado de Alagoas pode dar um passo mais efetivo, né? O uso de câmeras corporais é uma promessa do governador do Estado, o governador Paulo Dantas prometeu isso durante a campanha. Nós estávamos avaliando, conhecendo alguns estados, conhecendo os editais dos estados que já adquiriram, que utilizam câmeras de segurança, e agora com essa diretriz do governo federal a gente vai poder dar um passo mais efetivo, seja na escolha e de como utilizar o material a partir das diretrizes básicas lançadas pelo Ministério da Justiça, seja até pela aquisição de, eventualmente, se não utilizarmos recursos próprios do Estado de Alagoas, utilizarmos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.